Isso aí, pessoal, aperta o like aí, dá aquela força pra gente. Agora que o pessoal está chegando, veja só, o governo baixou os juros do consignado, não sei se você está perguntando ou está me afirmando. Então vamos lá, Cleonice, o Glauber aí, Glauber. Boa noite, doutor, sempre aprendendo com seus ensinamentos. Obrigado, Glauber. Glauber, ó, além de ser membro, tá toda segunda-feira e quinta-feira aqui. Obrigado, Glauber. Obrigado mesmo, pessoal. É muito legal ter todos vocês aí. Aí, pessoal, vai dando aquele likezinho aí pro YouTube notificar mais gente. Isso é muito bom. Vale a pena para o consignado antigo. Vamos ver isso daí, tá certo? Ronaldo, saudações, doutor, saudações, Ronaldo. Pessoal, por enquanto o YouTube vai notificando as pessoas aí, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante, uma mudança na legislação que é muito importante que todo mundo saiba. Olha só. Veja só o que aconteceu. Essa matéria é de hoje. Veja só isso daqui. Cartórios passam a fazer busca e apreensão de veículos em Alagoas. Veja só. Agora, com a mudança das garantias, que foi uma lei aí promulgada pelo nosso ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um cara que sempre está pensando aí nos pobres, nos devedores, ele promulgou essa lei aqui. É a nova lei das garantias. Agora, o que é que pode acontecer? Veja bem, agora um processo de busca e apreensão, ele corre no cartório, tá certo? Ele corre no cartório de notas. Então, no notas e protesto também. Então, como é que vai ser a coisa agora? Antigamente, o credor precisava buscar a justiça para entrar com a busca e apreensão do carro, para conseguir apreender o carro. Agora, esse processo vai correr no cartório de protesto, tá certo? Então, ele vai correr lá, vai ser muito mais rápido e você vai ver coisas aí como você via nos filmes. O cara para o carro, vê um guincho lá e pega o carro do cara. É, amigo. Acabou aquela moleza de correr lá do oficial de justiça lá com a intimação, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá, começando no começo para te explicar, para você ver algumas mudanças que teve isso daí. Então, veja só. Então, agora o processo vai correr no cartório, ou seja, ele é muito mais rápido, né? A função é justamente essa, correr no cartório para proteger o credor. O espírito da lei é esse, é proteger o credor para quê? Para diz que quando você tem menos calote, você abaixa o spread bancário. É o quê? É aquele custo Brasil, custo dos inadimplentes, que aquele que não paga é dividido para todos, tá certo? Então vamos lá. Tem um ponto que é muito importante, veja só, para iniciar esse processo, que agora vai correr de forma administrativa no cartório, quando corria na justiça, o oficial de justiça, o credor ia lá com uma notificação, ou ele notificar que você está devendo. Notificação por escrito para você assinar e receber. Isso daí para quê? Para você ter ciência que você está em débito. Ele tinha uma notificação que você tinha que assinar. Não adiantava deixar essa notificação com o vizinho, com a mulher, com o porteiro. Tinha que ser a pessoa que tinha que ser notificada. Então tinha muita gente que já corria aí do cara do cartório para não assinar essa notificação, tá certo? Essa notificação continua existindo? Continua existindo, mas já tinha uma nova mudança agora, tá certo? Essa notificação foi aceita pela justiça quando ela é enviada por e-mail e SMS. Veja só o perigo disso aí, você ser notificado por SMS. Será que alguém lê SMS? Todo dia eu vou ver os SMS que eu recebi? E-mail, beleza, e-mail é muito utilizado. Mas será que o SMS também é para surtir tantos efeitos jurídicos assim? Então é uma coisa que você que está devendo o carro, você tem que estar atento a isso, tá certo? Não adianta correr, que agora você vai receber por e-mail ou por SMS. Agora vem outro ponto aqui que o pessoal tem muita dúvida. Vale a pena entregar o carro se você está inadimplente? Veja só, primeira coisa que você tem que saber é que você fica inadimplente, amigo, é quando você atrasou já a primeira prestação. Não tem esse negócio aí de você achar, não, são 3, que aí ele vai entrar com a notificação, depois não, amigo.
com o atraso na primeira, ele já pode entrar com o processo contra você. Então, como você sabe, ele tem que notificar você para você purgar a mora. O que é isso? É você pagar se você quiser. Você pode chegar lá e pagar esse valor e se livrar do processo, tá certo? Se você não tem grana, vale a pena entregar o carro e se livrar desse processo? Veja bem, amigo, vamos analisar a situação. Se você pagou muito mais do que você deve, às vezes vale a pena você entregar o carro. Por quê? Porque esse carro vai a leilão. Então, o valor lá do leilão vai abater o que você pagou e vai tirar o que você deve. Se sobra alguma coisa, eles entregam para você, tá certo? Agora, tem gente que comprou o carro e está devendo já a segunda, terceira, ou seja, você pagou muito pouco e deve muito. Então, você vai entregar o carro e ainda vai ficar devendo, tá certo? Então, você tem que analisar cada caso desses daí, que aí, às vezes, você consegue fazer uma boa negociação, tá certo? Você pode vender esse carro alienado? Não, você não pode vender esse carro alienado, tá certo? Se você vende, o que acontece? Você não consegue transferir. Então, você pode até vender o carro. Você vai entregar o carro para a pessoa e a pessoa nunca vai conseguir transferir para o nome dela. Por quê? Porque o carro não pertence a você, pertence ao banco. Você só consegue vender esse carro depois que ele tiver transferido para você, tá certo? E por que acontece isso? Porque o banco financiou para você esse carro, segundo suas características. Então, tem gente que vende, entrega lá para o vendedor, para o comprador, o carro lá e depois se estrepa. Por quê? Porque o cara não vai pagar o banco, tá certo? Não vai pagar as multas, não vai pagar nada e vai sumir por aí do mundo com esse carro. E você que vai arcar com todo o prejuízo, tá certo? Então, não venda carro alienado. É um prejuízo muito grande para a sua vida financeira, tá certo? E o outro ponto aqui também, para encerrar esse ponto aqui de carro alienado, cobrança de carro alienado. Você pode ser preso por causa desse carro? Não, amigo, você não pode ser preso. Isso é uma dívida. Então, antigamente, até um pouco tempo atrás, ainda existia essa possibilidade que você ser preso por causa dessa situação. Hoje, só existe uma única prisão por dívida, que é a prisão de pagamento de pensão alimentícia. O sujeito que não paga a pensão alimentícia, aí ele pode ser preso por dívida, amigo. Prisão civil por dívida. Esse é o único caso no Brasil. Antigamente tinha esse caso aqui, que era o depositário infiel, tá certo? Que podia ser preso. Isso acabou já, agora só existe a pensão por dívida. Então preste muita atenção e veja esses pontos que eu abordei com você sobre essa situação do carro. E se você gosta de ficar por dentro de informação de qualidade como essa, você vê, a matéria foi publicada hoje, amigo, ontem, hoje já está aqui para você ter ciência das novidades, para consumidor não ficar desinformado. Se inscreva aqui no canal, tá certo? Eu estou aguardando a sua inscrição. Então vamos seguindo com a live de hoje, porque a live tá bombando. Vamos seguir lá, pessoal. Isso aí, vai dando aquele like furioso aí. Senta o dedo aí sem dó. É uma forma que você tem de incentivar aqui o meu trabalho gratuitamente. Então vamos lá agora. Vamos aqui, pessoal bombando. Ó, Marielle Pereira acabou de se tornar aqui. Marielle Pereira acabou de se tornar membro aqui do canal. Marielle, muito obrigado, Marielle. Olha, Tiago, não fica repetindo pergunta não, tá bom? Se repetir pergunta aqui, eu não respondo e tiro da live. Isso atrapalha a minha live, tá bom? E vamos seguindo aqui com informação de qualidade para você. Olha aí o pessoal chegando em peso. Tiago, não responde. Tiago, você já zoou a minha live aqui, né, Tiagão? Vai rodar, tá bom? Vou remover você da live. Não faça isso. Então vamos lá, pessoal chegando aqui, muita gente chegando. De onde é que você fala, amigo? Eu adoro perguntar isso daqui, sabe? Porque para saber de onde a pessoa fala, para saber até onde eu estou chegando com informação. Então vamos lá, quem já chegou aqui? Isaías, daqui a pouco eu volto respondendo. A Vera Maravilha, sempre aqui
WP Mecânica também aqui é membro do canal, tá aí com a estrelinha. Fabiana, sempre a Fabiana, querida Fabiana, Maria Aparecida, Gilson, Reginaldo Silva, Cremilda, boa noite, Juraci, boa noite, João Paulo, boa noite, Juraci, Solange Vieira, Cleonice Vieira, Glauber, membro do canal, Juraci, Ronaldo, saudações, doutor Ronaldo aí, Jailson Pablo, Cibele, Omana, Tiago, vamos lá, Sueli, Natanael Soares, boa noite, Sueli, meu filho perdeu o benefício, vamos ver isso daí, Sueli, e vamos lá, o Bradesco não quer deixar as minhas dívidas, está aumentando a cada vez mais. Pessoal, então vai dando aquele like que eu quero ver hoje, essa live bombar, obrigado mesmo para quem está dando aquela força, clicando aí, por favor, vamos chamando mais gente para cá. Olha o Oliveira, vamos lá, Solange, Tiago, a Maria acabou de se tornar membro aqui do canal Apoiadora, Leonardo, e vamos indo aqui, vamos, Felipe, Lidiane, Moreira Alves, Valdecir Perilo, boa noite, doutor, e vamos agora bombar a nossa live, vamos aqui também trazendo informação para você de qualidade, vamos lá. Vamos lá, Gilson, daqui a pouco eu volto respondendo a sua aqui, tá bom? Vamos lá, então vamos lá, Gilson, já que é do mesmo assunto que eu estava falando agora de busca e apreensão de carro alienado, não é isso? Então vamos lá, pergunta do Gilson, posso passar o carro para o nome de outra pessoa depois de o banco me processar? O carro já é quitado e o banco me processou por dívida de 80 mil reais. Ô Gilson, olha só, se você já está sendo processado, isso aí é uma fraude à execução. Essa venda ela é inexistente, ela não existe para as outras pessoas que participaram dessa compra e venda, tá? Então, cara, se ele tiver de má fé, amigo, ele pode perder esse carro e você vai ter problemas com isso, tá certo? Agora, se você está falando, se seu carro está quitado, mas eu não sei se ele está transferido, se ele não estiver transferido, for um carro alienado, cai naquilo que eu falei, não venda esse carro alienado, porque você só vai ter dor de cabeça. Você vai vender, o carro não vai transferir para o novo proprietário, e depois ele vai sumir no mundo e você vai arcar com todas as consequências. A dívida do carro, dívida de IPTU, não, de como é que é o nome? De imposto do carro lá, que eu esqueci o nome agora, me falhou a memória, e IPVA, imposto IPVA e muito mais, multa e o que vier, tá certo? Então, fica ligado nisso daí. Pessoal, obrigado mesmo, quem tá dando aquele likezinho aí, agradeço muito, live bombando. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. E vamos começar a responder aqui e vamos lá. Tomando aquele chazinho, né? Antes que alguém me pergunte, o chá de hoje é o quê? De erva doce. Erva doce é gostoso, né? Eu fiz aqui um chá de alecrim, mas estava ruim demais. Esse aqui é gostoso. Lembra a infância, lembra minha filhinha pequenininha, que recém-nascida, que fica enjoada, chorando, a gente dava esse chazinho cheiroso, cheiro de aconchego, de mãe, né? De filho pequeno, é bom demais, saudade. Heleninha, um beijo para você, minha filha querida. Então vamos lá. Isaías Paiva, Isaías é membro aqui do canal. Boa tarde, doutor. Já paguei minha dívida e o Bacen não atualizou o mês 4 e 5. Já estamos no mês 6. É demorado assim mesmo? Isaías, olha só. O que acontece? Esse cadastro lá do Banco Central, ele não é atualizado em tempo real. Ele é atualizado no dia 15 de cada mês, tá certo? É no meio do mês. Então, você, às vezes, pagou no dia 14 ou um pouco antes, depois que o banco já tinha fechado o relatório dele. Então, ele via para o Banco Central, então você já não foi nessa. Aí ele vai ter que enviar no próximo mês. Então, o Banco Central ainda demora um tempo também para processar isso. Então, a gente faz o quê? A gente sempre dá o prazo de 2 meses, tá certo, Isaías? 2 meses depois que você paga a dívida, o seu nome tem que sair de lá. Mas que isso é abusivo, ele ainda está ganhando uma colher de chá, porque no SPC, Serasa, Boa Vista,
que são cadastros restritivos de consumo também, o nome tem que sair 5 dias, e aqui está tendo muita colher de chá. Então, agora, do mês seguinte, se ele não resolver isso daí, o que você vai fazer? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai reclamar. Reclamar onde? No consumidor.gov.br. É o melhor que tem para reclamar. Se o banco não tomar providência, o que você vai fazer? Você vai processar o banco, processe o banco no juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada. Não aceite nada diferente do que ficar com o nome limpo. É um verdadeiro absurdo isso daí. A pessoa paga o nome e continua com o nome sujo, ou paga a dívida e continua com o nome sujo. Isso é um absurdo. Não aceite isso. E vamos lá respondendo aqui os membros do canal. Tem aqui, os membros têm prioridade na resposta das lives, tá certo? Tem o WP Mecânica Automotiva. Boa noite, doutor. Os bancos, quando faz pesquisa no Bacen e no FCR, eles puxam o histórico dos últimos 5 anos? Essa pergunta é muito interessante. Veja só. Ele pergunta o quê? Boa noite, doutor. Os bancos, quando fazem pesquisa lá no Bacen, no SCR, na lista negra do Banco Central, quanto tempo que eles puxam? Eles puxam 5 anos? Será que ele puxa 5 anos para trás aqui? Não. Olha só, WP Mecânica, de acordo com aí as regras lá do Banco Central, eles vêm 2 anos para trás, tá certo? Então você tem que ficar esperto, porque depois de 2 anos o seu crédito tende a regularizar, tá certo? Ele não regulariza de automático. Você está lá com o nome sujo, pagou a sua dívida, você acabou de ver aí que tem que limpar no máximo em 2 meses. Então, depois de 2 anos, ninguém consegue ver mais as suas dívidas, tá certo? Então, nesse período de 2 anos, tem um tempo ali que daqui a pouco começa a pintar alguma dívida ou algum benefício para você. Você vai conseguir pegar algum empréstimo, fazer algum financiamento. Você tem que começar uma nova vida financeira, tá certo? Então, isso daí é importante para você. De imediato, você não vai conseguir crédito. Você pode conseguir no Serasa, no SPC, no Boa Vista, ou seja, você pode conseguir, às vezes, uma televisão, financiamento de uma coisa pequena, de um eletrodoméstico, pegar aí uma televisão, uma geladeira, um fogão, essa linha branca, uma coisa para casa, o que é usado mais no varejo. Mas financiamento de imóvel, de carro, de moto, cartão de crédito, isso aí demora um pouco mais. O cartão de crédito, você tem que começar a trabalhar para você conseguir o cartão de crédito. Trabalhar o quê? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É olhar o seu cadastro positivo, amigo. Olha o seu cadastro positivo. Segunda coisa que você tem que ver a lista de passagem do Serasa. Tem gente que não sabe que cada vez que seu CPF é consultado, ele vai para uma lista e essa lista pode ser muito prejudicial para o seu score de crédito. Conforme eu já mostrei aqui, tem gente com dezenas de pesquisas lá. E essa pessoa, com certeza, ela não arruma crédito em lugar nenhum, amigo. Então, você tem que ver isso daqui, que isso é importante para você, tá certo? E depois ir trabalhando o seu crédito com o banco. Não fique somente em esses bancos digitais que você abre pelo celular. Esses são mais difíceis de conseguir um crédito mais alto. Por quê? Porque ele não tem agência, então procure um banco desses bancões mesmo. É o Bradesco, Itaú, enfim, desses bancos. Então você vai no banco e lá preenche seu cadastro, procura o gerente, faz um bom cadastro lá, leva sua documentação, você leva também o seu contra-cheque, se você tiver declaração de imposto de renda, comprovante de endereço, tudo isso é importante para o banco, tá certo? E, por consequência, para você também. E você imagina, você abre aí, você abaixa o aplicativo, instala no seu celular e você vai pedir, ele vai abrir a conta, ele vai pedir alguns documentos para você. Mas isso é uma coisa fácil de ser fraudada, não é? Ser falsificada. Já no banco, pessoalmente, conversando com o gerente, as coisas se tornam melhores e então, dentro de um tempo, você vai conseguir algum crédito, tá certo? Não deixe de observar sempre aqueles 10 passos que eu ensino, que é para você voltar a ter crédito, aumentar o seu rate bancário, tá certo? Isso é importante para você, tá bom, WP? A resposta longa, mas também serve para todo mundo que quer ter de volta o seu crédito, né?
Fabiana Soares, boa noite, doutor Ricardo. É um enorme prazer participar e agradecer pelo seu carinho, sempre nos ensinando que advogado faria isso sem cobrar, só você mesmo. Obrigada, Fabiana de Araújo, Araújo, acho que ela escreveu a Caraújo, mas beleza, Fabiana, obrigado, você é uma fofa, agradeço muito o seu carinho. Fabiana sempre está aqui, tirando as suas dúvidas, agradecendo. É um grande prazer receber aqui o feedback das pessoas, sabe? Receber aqui o agradecimento. A gente faz isso daqui, não é só para receber agradecimento, não. Mas todo mundo gosta de receber um agradecimento, não é verdade? Até Jesus Cristo gostou de receber agradecimento, não teve aquela situação que ele fez lá, um milagre, e só voltou um para agradecer. Até ele, que era Deus, gostava de receber o agradecimento, o reconhecimento das pessoas, porque eu que sou tão pecador, né? Logo advogado que não vai gostar. Então, olha, obrigado mesmo. E para todos vocês também, é um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? E vamos lá, Maria Aparecida Souza. Boa noite, doutor Ricardo. Um tempo atrás fiz a portabilidade de alguns consignados e nem todos os contratos foram averbados, mas agora os bancos estão querendo que eu pague. Olha, eu não entendi a sua pergunta. Essa pergunta sua é bem complexa, sabe? Não tem como eu responder aqui. O banco, se você pegou um dinheiro, é claro que ele vai querer que você pague, né? O que pode acontecer se eu não pagar os contratos que foram averbados? Foi averbado aonde? Sabe, Maria? Essa pergunta sua é bem complexa para responder sem uma análise mais profunda, sem fazer algumas perguntas, tá? Então vamos lá, Miguel Lima. Boa noite, doutor. Queria tirar uma dúvida com você. Fiz um acordo no Santander, estou pagando e não consigo crédito. Olhei na lista negra, não tem nada. Só achei meio estranho, lá tem crédito na lista de 1, tá 01. Amigo, também não sei, só vendo isso daí para saber, tá? Essa coisa aqui é meio complexa, falar sobre uma coisa que a gente não está vendo. Então vamos lá, Gilson Lima. Boa noite, doutor. O banco me processou por uma dívida de 80 mil e agora está em 130. A defensoria já fez, a Defensoria Pública já fez a defesa e o banco recorreu. Posso ter o carro penhorado? Posso vender o meu carro? Gilson, isso aqui foi aquela pergunta que eu respondi para você, né? Você pode ter o seu carro penhorado, amigo? Pode sim. Se você tem uma dívida, o seu carro pode ser penhorado. Mas para isso ele tem que estar em seu nome, tá certo? Se ele é um carro ainda financiado, de modo geral, ele não é penhorado. Ele pode até ser penhorado, mas ele não é porque confunde muito o processo, vira uma loucura, tá certo? Posso vender o carro? Se ele estiver em seu nome, você pode vender. Só que essa venda aí, como já existe um processo, é fraude a credores, tá certo? Fraude à execução. Então, essa venda é nula perante lá o credor, tá? É inexistente perante o credor. Então, ele pode vir a perder esse carro, aquela pessoa que comprou, tá bom? Então, você deve estar atento a isso daí. Obrigado, pessoal, pelo likezinho, coração voando aqui. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal, dá aquela força. Vamos lá, Reginaldo Silva. Boa noite, doutor. Gostaria de saber se vale a pena realizar acordos com o Serasa, aproveitando os descontos oferecidos. Há algum risco futuro associado a esses acordos? Então vamos pensar no seguinte, Reginaldo, será que vale a pena fazer acordo com o Serasa quando tem um bom desconto? Então vamos lá analisar a situação primeiro. Qual é a primeira coisa que você tem que saber? Se essa dívida já prescreveu, se essa dívida já caducou, tá certo? Se ela estiver prescrita, se ela tiver mais de 5 anos, não faça acordo de dívida prescrita, por 2 motivos. O primeiro dele é que o próprio Serasa fala que essas dívidas não alteram o seu score de crédito, tá certo? Segundo, por quê? Porque se você faz acordo de uma dívida que já prescreveu, uma dívida que já caducou, você está arrumando uma nova dívida. E se você não paga, começa tudo de novo na sua vida, tá certo? Então, você deve tomar muito cuidado com isso. Não faça acordo de dívida prescrita. Você deve ver aonde? As dívidas negativadas, tá certo?
as dívidas negativadas. Caso tenha alguma proposta de acordo, se você conseguir pagar, amigo, pague. É muito bom, que é uma dívida que você está se livrando dela, tá certo? Então você deve ver primeiro que essa dívida está prescrita, tá certo? Dê preferência às dívidas negativadas e quando você fizer algum acordo no Serasa, amigo, faça com consciência que você vai ter que pagar essa dívida. Eu vejo gente aí que quer limpar o nome, fica pressionado, se sente pressionado pelas dívidas lá e faz um acordo que ele não consegue cumprir, tá certo? Tem gente que só paga a primeira parcela, aí se dá mal. Por quê? Porque você arrumou uma nova dívida, tá bom? E essa dívida ela ganhou fôlego novo, ganhou vida nova e vai ficar muito tempo na sua vida. Então, faça acordos somente dívidas que você tem plena certeza que você irá pagar. Você pode sim aproveitar essas ofertas, aproveite, pague sua dívida e antes de você pagar, vai lá uma dica aqui poderosa, veja só, você vai lá no testador de boleto que existe lá dentro do próprio Serasa e testa o seu boleto para saber se realmente você fez acordo com o Serasa, tá? Porque tem muita gente caindo no golpe do falso Serasa. Ele é abordado aí por outras pessoas que se dizem do Serasa, faz uma proposta de acordo para a pessoa vai lá, pega o boletão e paga, você está pagando para o bandido, tá? Quem paga mal paga duas vezes. Então teste todos os boletos antes de fazer um acordo, tá bom, Miguel? Então vamos lá, o pessoal já chegou aí, a Cremilda, Juraci, Solange. E vamos lá, vamos lá. Olha aí, Oliveira Santos, Oliveira é membro aqui do canal. Tem aqui a estrelinha aqui e olha só, ele tem prioridade na resposta das perguntas, né, Oliveira? E vamos lá, doutor Reis, o Banco BV me respondeu numa reclamação do consumidor.gov.br que o SCR não é cadastro restritivo de consumo. Ah, é claro que ele vai dizer que não é cadastro restritivo de consumo. Ele vai dizer aquela história mesmo, que eles mandam isso para todo mundo, eu estou cansado de receber. Não é ele que diz a natureza jurídica dele, o que ele é, ele deixa de ser. Quem diz que ele é cadastro restritivo de consumo é o quê? É o STJ, tá certo? É o STJ. Já existe decisão do STJ dizendo que é cadastro restritivo de consumo. Então, os tribunais agem segundo o STJ. E aqui em Brasília não existe nenhuma dúvida, é cadastro restritivo de consumo. É claro que ele já começou a se defender, Oliveira, então faz parte do negócio mesmo, ele se defender e negar que é cadastro restritivo de consumo, tá bom? E vamos lá, chegou aqui mais aqui um superchat aqui para mim. Boa noite, queria saber se uma dívida no extrato do relatório do SCR tem uma dívida em prejuízo, mas já foi pago, mas só mostra no relatório na data de 5 meses atrás. Esse prejuízo deveria constar? Isso aqui é a pergunta do MS Box. Veja só, deixa eu explicar isso para você. O que acontece? Você tinha lá sua dívida na coluna prejuízo. São 3 colunas, a vencer, vencido e prejuízo, não é isso? Aí tem lá a coluna prejuízo, você estava lá com o seu nome, aí você pagou. Então, a partir do momento que você paga, daqui em diante, não pode aparecer mais. Isso daqui que ficou para trás, continua? Continua. E em quanto tempo pode ser visto pelos outros bancos? Por 2 anos. Por 2 anos eles vão ver isso daqui. Então, conforme o tempo vai passando, vai perdendo a relevância dessa anotação se você não pisar na bola, se você não deixar atrasar, se você não deixar ir para a coluna prejuízo. Deveria sumir daqui? Olha só, eu acredito até que deveria, mas infelizmente a justiça não pensa dessa forma, tá certo? Então eles não pensam dessa forma e manda que diz que não some, que fica lá. Agora, ela sumiria, como eu já vi diversos casos que a gente entrou na justiça, quando você não reconhece essa dívida. Tipo, foi uma fraude, foi alguma coisa errada que aconteceu, que o seu nome está lá. Então, como você não tem nenhuma relação com aquilo, você não pode ser penalizado. Que vamos ser sinceros, é claro que aquilo prejudica você, mesmo estando pago, aquilo prejudica você. É a mesma forma do Serasa. Quando você pega aquele relatório master
do Serasa, ele fala o tempo que você pagou a sua dívida. Isso daí é levado em consideração quando é montado o seu score de crédito. Um dos pilares, dos quatro pilares do crédito, dentro do Serasa é o quê? É o tempo que você leva para pagar a sua dívida. Quanto mais tempo, mais prejuízo para você, tá bom, OMS? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. E vamos lá, vamos lá. Vacilei aqui e fechei o chat, ó. Não, então vamos dar bem que abriu aqui direitinho. Vamos lá, vamos lá. O WP eu já respondi. Opa, vamos lá. Glauber, vamos lá. Então, já que eu fui apertar esse superchat aí e fechei aqui o chat. Deixa eu achar onde é que eu estava aqui. Então vamos lá, o Glauber, doutor, sempre aprendendo com seus ensinamentos. Mauro perdeu o benefício. Sueli, Bradesco não quer dar baixa nas minhas dívidas e está aumentando a cada vez mais. Agora tem que saber qual é o motivo que você quer que ele dê baixa nisso daí. O que aconteceu? Prescreveu? Você pagou? Como é que está a situação disso daí? Então, respondi isso aqui do Oliveira Santos, não é isso que o SCR, ele disse que ele não é cadastro restritivo de consumo. É claro que ele vai falar isso. Ele já tem uma cartinha pronta para dizer para todo mundo que ele é isso daí. Mas a ministra Nancy Andrighi já decidiu isso daí. Ele é cadastro restritivo de consumo, sim. Se desse aqui tempo, eu ia abrir até o TJ aqui do Tribunal de Justiça aqui de Brasília, mostrar para você aqui, já é pacífico, cadastro restritivo de consumo. Veja só, Solange Vieira tem uma dívida de 2014, foi protestada agora em 2023. Não estou conseguindo resolver com a empresa. O que devo fazer para tirar o meu nome do protesto? Veja só o que aconteceu com ela. Ela tem a dívida de 2014, né? 2014 para 2024, 10 anos. 10 anos. E a dívida foi protestada em 2023. Minha querida, essa dívida aí já prescreveu, tá certo? Protestar uma dívida prescrita, se ela realmente foi protestada em 2023, ela já estava prescrita. Protestar dívida prescrita gera dano moral, tá certo? Como é que você vai resolver esse problema? Você vai processar a empresa que protestou o seu nome. Coisa tranquila de se fazer. Procure o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, e meta um processo na empresa que protestou o seu nome. Isso é ilegal, ela não poderia ter feito esse tipo de coisa, tá certo? Por quê? Porque não se pode protestar uma dívida prescrita. Então, vamos lá. A Marilei aqui chegando, o Leonardo Dirlan. Boa noite, doutor. Tem uma conta de cartão de crédito de R$1.000. Hoje a dívida está em 3.500. Quero negociar, mas o banco não me dá desconto. Diz que apenas posso parcelar em 60 vezes. 60 de 3.500. Veja só, Leonardo, o que acontece nessa situação? O banco, ele já deve ter sujado o seu nome, né? Deve ter colocado lá na lista negra do Banco Central, isso é automático. Ele deve também ter colocado nos cadastros restritivos de consumo. Uma dívida de R$1.000, você não vai ser processado. Ninguém processa ninguém por uma dívida de R$1.000. E ele está lá o cadastro, lá o SCR, então tem o AVC, vencido e prejuízo. Depois de um ano, mais ou menos, que o seu nome está na lista prejuízo, lá na coluna prejuízo da lista negra do Banco Central, o que acontece? Muito provavelmente o banco vai te procurar para fazer um acordo, tá certo? Por que ele quer tanto fazer um acordo? Porque já tem um tempo que o seu nome está lá, então já venceu o ano, então ele já fez o imposto de renda dele, ele já declarou aquele valor que estava no prejuízo, ele abate lá do imposto a pagar, ou seja, para ele já ganhou isso daí. Muito provavelmente, esse valor que estava lá já tem seguro, a transação tem o seguro e recebeu o seguro também. Ainda tem uma coisa, o dinheiro fica calcionado no banco.
aquele dinheiro lá do seu prejuízo que você está dando para o banco. É uma reserva de devedores duvidosos que eles chamam. Então, eles querem levantar esse cacionamento lá que eles têm também. Então, amigo, ele fica louco para fazer um acordo. É o momento que você vai fazer um acordo. Guarde a grana e pague à vista, tá certo? Não vai se meter em nova dívida, não. Vai guardando agora o que você pode aí, que lá na frente ele vai fazer um acordo com você. Ele, de modo geral, tem acontecido assim e vai acontecer com você também, tá certo? Então, fique atento a isso. Você deve estar muito atento quando você negociar uma dívida com o banco, porque você vai confessar uma dívida muito alta, tá certo? Ele faz um acordo com você, te faz uma proposta de pagamento pequeno, mas você confessa uma dívida muito alta. Se você, por qualquer motivo, não paga esse valor pequeno, ele vai te executar por essa dívida muito alta. E é uma execução já baseada num título. Você confessou a dívida. Confissão de dívida é título executivo extrajudicial. Ele entra na justiça, o juiz já manda pagar. Não discute nem se deve, se não deve, amigo. Ou seja, preju na certa. Então, fique muito atento a isso, tá certo? Muito cuidado com negociação de dívidas. E vamos aqui vendo se tem mais perguntas aqui dos nossos membros. Membros aqui, tem um monte de membros hoje. Olha o Glauber aqui. Doutor, a citação de processo de dívidas de consumo também podem ser enviadas por e-mail e SMS ou ainda está valendo somente a entrega por oficial de justiça para o titular da dívida? Boa pergunta, Gilson. Glauber, boa pergunta, Glauber. Glauber é membro do canal, já está ficando descolado aqui. Glauber, é o seguinte, lá na justiça não existe esse negócio de mandar citação por e-mail ou citação por SMS. A citação se dá presencial pelo oficial de justiça. Você tem que assinar lá que você está ciente. Não adianta deixar com o porteiro, não adianta deixar com nada. Agora, o que tem acontecido muito, inclusive tem valor legal, é a citação pelo SMS, tá certo? Mas ela tem alguns requisitos. Então, não basta o oficial de justiça entrar em contato com você, perguntar, olha aí, aqui é o Glauber aí, manda a citação para você, ou fala, olha, vou ter que te citar. Não, quando ele entra em contato é para marcar a citação, tá certo? Ou então já para te citar pelo próprio WhatsApp. Vale. Mas tem alguns requisitos, ele tem que mandar a inicial o processo para você ter ciência do que se trata. E você tem que falar para ele que você está ciente, tá certo? Não é só mandar, não, também, porque o WhatsApp pode ser de outra pessoa, tá? Então tem essa série de requisitos. Glauber, muito boa a sua pergunta, você deve estar atento a isso daí, tá certo? Porque quem manda esse tipo de citação é a tal da justiça arbitral, tá? E você que frequenta o nosso canal aqui já sabe o que é a história dessa justiça arbitral. A grande maioria disso daí é golpe. Então, se você receber citação da justiça arbitral, amigo, eu recomendo fortemente que primeiro você faça o quê? Você vai lá no Tribunal de Justiça, no site, e pega a certidão para saber se não é algum processo judicial, para você ficar esperto, tá certo? A caso não seja mesmo, você tem uma confirmação que essa justiça é a tal da justiça arbitral, veja só, não existe justiça arbitral. O que existe chama-se arbitragem, é uma câmara de arbitragem, tá certo? E aquilo que você está recebendo não é uma citação, é um convite para você participar. Se sua dívida é uma dívida de consumo, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, você não é obrigado nem a menos a comparecer lá, tá certo? Recomendo, inclusive, fortemente que você não compareça. Você só vai ter prejuízo se você comparecer. Você não comparecendo, você não tem prejuízo nenhum. O Código de Defesa do Consumidor diz que a arbitragem é uma opção do consumidor. Então, se você quiser ter essa opção, amigo, você vai lá. Eu não recomendo porque a arbitragem me parece uma justiça interessada na decisão ali. Veja só, ela é uma empresa privada que é contratada por um credor. O credor vai contratar essa empresa para perder? Não vai, ele quer que tenha alguma vantagem para ele. A vantagem quem garante? Essa justiça arbitral aqui,
que vai te condenar, amigo. Veja só, quando você tem um processo da justiça, o juiz é uma parte desinteressada. Por quê? Porque para ele tanto faz se ele condenar, não condenar, condenar um, condenar outro, o salário dele é o mesmo, do mesmo jeito, tá certo? Tá lá na continha, um belo salário, mas é o mesmo, ele não tem participação. Já uma Câmara de Arbitragem, ela tá ganhando, né? Então fique atento a isso daí, tá certo? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Vamos lá, WP Mecânica, gostei, valeu. MS Box. No extrato de pagamento do Serasa, eu tenho dívida paga em um acordo, mas está constando na data de 31/12/99. É correto isso mesmo? Tendo pago? Não, meu querido, isso aqui é ilegal, ilegal. Você está com o nome negativado. Isso não pode constar. Se você pagou essa dívida, ainda mais de 1999, não pode constar lá. Isso é ilegal. Primeiro que já está prescrito, né, certo? Segundo que você pagou. Se não tirar o seu nome de lá, é dano moral certo, tá certo? Então você foi esperto, pegou o extrato Serasa, tá bom? O extrato Serasa é bem legal para você defender os seus direitos. Além do extrato Serasa, também tem o extrato Master, né? Eu vou colocar aqui uma aula sobre extrato Master para você pegar o extrato Master, para você que é membro, para fazer uma análise completa do Serasa, tá? Saber tudo que você deve lá e todos os dados que eles têm lá sobre você. Isso é muito legal. Tem um extrato de sobras lá que você nem imagina o tanto de informação que eles têm de você, tá certo? Opa, live pegando fogo, hein, pessoal? Vamos bebendo água, bebendo chazinho aqui. E olha só, vou responder agora uma pergunta que veio do meu grupo do WhatsApp. Você já faz parte do meu grupo do WhatsApp? Tá perdendo tempo. Entra lá, o link está aqui embaixo para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, tá? Então a pergunta aqui é o seguinte: doutor, chegou a minha fatura de cartão de crédito, o que eu devo fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar. Essa é uma situação horrível que tem muita gente vivendo essa situação hoje no Brasil, né? Estamos aí enfrentando mais uma crise, o mundo inteiro bombando, indo bem, o Brasil em crise, né? Mais uma vez tropeçando. Então vamos lá. Chegou a fatura para você, você não tem grana para pagar, quais são as opções que você tem? A primeira opção é não pagar, né? Não pagar nunca é uma boa opção. Por quê? Porque você vai ter um problema com o seu crédito por muito tempo. E é com o banco, amigos. Quando você tem um problema com o banco, você tem um problema por muito tempo que banco não alivia de ninguém, né? Então, se você não pagar, você vai acontecer o quê? Você pode ser processado, você pode ser protestado no cartório de notas, você pode ter o seu nome incluído no SPC, Serasa, Boa Vista, e o seu nome também vai para a lista negra do Banco Central. Daí você viu o tamanho do problema que você vai ter na sua vida. Você vai preso por causa disso? Não, não vai preso, né? Mas vai ter um problema com crédito muito grande. Qual é a segunda opção que você pode ter? Você pode fazer o quê? Você pagar o mínimo da fatura, tá certo? Você paga aquele valor mínimo que está descrito lá. Isso é um bom negócio? Isso é o pior negócio que você pode fazer, sabe? Por quê? Porque você vai pagar esse mínimo, mês que vem a fatura vai vir de novo, tá certo? E vai parecer que nem aquele mínimo você pagou, que ela vai estar mais alta ainda. Os juros são terríveis, você vai se afundar nas dívidas em pouco tempo, tá? A terceira opção qual é? É você pedir o parcelamento daquela fatura, tá certo? Daquele valor que você está devendo. Isso é melhor? É melhor que você pagar o mínimo, mas também é ruim porque os juros são muito altos. Mas é uma saída menos pior, tá certo? Menos pior por quê? Menos pior com perdão da palavra, né? Menos pior por quê? Que pelo menos você já travou o valor. Se você devia 3 mil naquela fatura, você já sabe que é 3 mil que você deve. Se você paga o mínimo, o valor está só aumentando, né? Então você vai pedir o parcelamento daquela fatura sua. É uma saída, certo? Não é a melhor, mas é uma saída melhor do que as outras duas que eu falei, tá certo? Agora, qual é a melhor saída? A melhor saída, amigo, é você fazer o quê? É se você consegue pegar um consignado. Um consignado é aquele empréstimo que você faz no banco e dá parte do seu salário como garantia. Ele é melhor por quê? Porque ele é um dos juros mais baratos do mercado.
Então ele vai ajudar muito a você. Você trocou uma dívida que vai explodir por uma dívida que você ainda pode controlar, tá certo? Vai ser ruim para você, você vai viver com menos, uma vida mais difícil, mas pelo menos já não vai explodir a sua dívida. Lembrando sempre também que existe a possibilidade de você fazer o prego da Caixa Econômica, né? O consignado. Não, é o prego, como é que é o nome daquilo? Eu esqueci o nome que a gente chama de prego, né? Que o cara você vai lá, você leva um objeto de valor e o penhor, chama penhor da Caixa Econômica, que só existe na Caixa Econômica. Você leva lá um objeto de valor, por exemplo, uma caneta de valor, a sua aliança de casamento, às vezes vai ser a situação que você vai encontrar. Você deixa a sua aliança lá como garantia e ele vai te dar um valor, tá certo? Vai te dar um valor, é um empréstimo muito barato também, porque você já deixou uma caução lá garantindo o empréstimo. Então, se você não pagar, você vai perder a aliança. Então, você tem um prazo, geralmente é bem longo, não sei se é de 6 meses ou um ano, para ir lá pagar aquilo ali e receber o seu dinheiro, tá certo? Então, é um bom modo que você tem aí para você resolver o seu problema, tá certo? Então, você vai trocar uma dívida muito alta por uma dívida melhor, tá? Agora, eu vou dar um toque para você não cometer esses erros, que eu até anotei aqui, que são muito comuns. Nunca pague um cartão de crédito usando outro. Por quê? Porque isso vai fazer sua dívida explodir. Outra coisa que você não deve fazer é você passar o seu cartão na sua máquina. Isso, amigo, dá um problema, vira até um crime, tá certo? Então, isso daí você nunca deve fazer, porque a pessoa às vezes está a fim de levantar uma grana, ele simula uma venda usando a máquina, recebe o dinheiro, né? É uma coisa muito esperta, só que dá um problema muito grande. Isso aí bloqueia suas contas e você acaba respondendo até um processo criminal. Então, tome muito cuidado com isso, tá? E agora eu vou dar uma dica também boa para você também que está pagando, quer pagar o seu cartão de crédito com antecedência. Tem gente que acha que é uma boa você pagar o cartão de crédito com antecedência. Então, vou explicar para você. Pode ser como pode não ser. Então, tá, vinha um mês aqui, o mês começou aqui do seu cartão, ele vinha vindo, e aqui ele fecha, nesse dia ele fecha, e depois, geralmente, 10 dias, que é o dia de vencimento da sua fatura, tá certo? Então, tem esse período aqui de 10 dias. Então, vim aqui caminhando aqui o seu cartão, aí você quer fazer um bonitão para o cartão, você paga ele aqui com antecedência, às vezes faltando 5 dias para o fechamento do seu cartão. Aí fecha o seu cartão, você pagou, fecha o seu cartão, ele vai vir com um valor muito pequeno. Ele vem com um valor muito pequeno, esse valor pequeno ou zero, ele é informado no cadastro positivo. Então, isso não é bom para o seu score de crédito, para o seu rate bancário. Por quê? Porque isso daí não aumenta o seu cartão. O banco gosta de ver, os credores gostam de ver você gastando e pagando. Mostra que você é um bom pagador e que você tem liquidez, você tem como pagar as suas dívidas, tá certo? Então você não deve cometer esse erro. Esse erro prejudica o seu crédito na praça. Você deve pagar sempre nessa data, depois do fechamento e antes do vencimento, logicamente. Toda vez que você paga o seu cartão atrasado, tá certo? Ou seja, quando você paga qualquer dívida atrasada que ela é informada no seu cadastro positivo, isso é ruim para você. E se você quer saber mais informação, inclusive como obter um cartão de crédito, trabalhando seu crédito, não deixe de se inscrever aqui no canal. Informação boa para você. E vamos seguindo aqui com a nossa live. Tem aqui mais aqui o superchat. Olha só, a data que está constando o pagamento no Serasa está aqui 999 anos no futuro. 9 anos no futuro, de um acordo que eu fiz ano passado. Amigo, é isso mesmo, está errado, a informação tem que ser certa, sabe? Olha só, existe um princípio no direito aqui, que é o princípio da informação tem que ser certa. Isso é uma informação pública e ela tem que ser certa. Não dá para esse negócio de você informar número errado, né? Então você deve estar atento a isso daí, você deve fazer o que eu disse para você, você deve reclamar, e se acaso eles não tomarem nenhuma providência, o que você vai fazer? Pau no banco, pau no Serasa, né? O Serasa não pode fazer isso com você. Por isso que é tão importante você pegar também o seu extrato Serasa.
o nosso amigo aqui, ele está pegando o extrato Serasa, e isso é muito importante aqui para você que quer limpar o seu nome, tá certo? Então, vamos lá. Olha lá, o Isaías Paiva. Doutor, quando o banco atualiza o relatório? Já paguei e ainda continua constando. Isaías, eu já respondi essa pergunta hoje com detalhes, tá certo? Mas como você é membro do canal e tem prioridade nas respostas, vou dizer para você, ele atualiza dia 15 de cada mês. Então, às vezes, você pagou a sua dívida dia 14 e depois ele foi lá e não deu tempo. Ele avisar naquele mês, ele vai avisar no próximo, e às vezes o Banco Central não processa isso de forma muito rápida. Então, a gente dá a jurisprudência dos tribunais, dá 2 meses. E em 2 meses, se você pagou a sua dívida, ela tem que sair de lá, tá certo? Olha lá, doutor, se eu tiver uma dívida paga e já saiu do Serasa, tem como eu consultar o Serasa? Tem, só não tem como você ver aquela dívida que já foi paga, tá? Vamos lá, Edmar Mesquita. Boa noite, doutor. Eu fiz alguns acordos para não manter o nome da minha mãe no SPC. Confessei a dívida com o valor de parcela baixo. O banco não está perdendo, ou seja, vai para o prejuízo? Não, amigo. Se você está pagando a sua dívida, seu nome não deve ir para o prejuízo. Ele pode ficar até lá no vencido, mas ele não pode ir para o prejuízo. Ele só vai para o prejuízo se você não pagar a sua dívida, tá bom? Pessoal, já estou com a garganta pegando fogo aqui, já tem 1 hora que eu estou falando aqui. Maravilha, maravilha, chat bombando, bombando, que legal. Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês e quero fazer aquele convite de sempre para você participar do meu grupo do WhatsApp. Eu gostaria muito de ter você lá conosco, participando do meu grupo do WhatsApp. Vou deixar aqui para você aqui, ó, o endereço aqui do meu grupo. Basta você ir lá e se inscrever aqui no meu grupo do WhatsApp. Está fixado aqui em cima. Então, só você clicar e participar do meu grupo do WhatsApp, para você ser informado das lives, informação de qualidade com privilégios para você, tá certo? Então, pessoal, agradeço muito a sua presença. Um forte abraço e fique com Deus!